Graça e paz, boa noite, meus amados irmãos. Um abraço muito bem forte a todos os nossos irmãos ali da Igreja Batista no Asa Branca. Que Deus assim abençoe grandemente a vida de cada um. Estamos em mais um culto online, um culto de oração, mas também um culto de reflexão da Palavra de Deus. Então que Deus assim nos abençoe e que sejam momentos aqui na presença dEle agradável. Eu quero orar por você e depois estamos cantando um hino do cantor cristão e depois meditando na palavra do Senhor, tá bom? Oremos. Amado Deus, muito obrigado, ó Pai, porque estamos na Tua casa. Porque entendo, Senhor, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor se faz presente. Então este local, nesse exato momento, ó Deus, é onde nós escolhemos para prestar culto a Ti, para interceder pelos nossos irmãos, para, ó Deus, clamar, ó Deus, do Senhor, ó Deus, aquilo que nós necessitamos para continuar vivendo aqui neste mundo. Nós te agradecemos pela vida da Igreja Batista no Asa Branca, pela vida dos nossos irmãos, ó Deus, espalhados na face da terra, principalmente aqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, agora cultuando ao Senhor juntamente conosco. Nos fortaleça nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino bem conhecido, 381, do cantor cristão. Amor fraternal. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em Ti, contendas e malícias que longe de nós vão, desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, suave meigo, ensina-nos a amar e como Tu sejamos também no perdoar. A quanto carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se Tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a Ti conhecerá. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus, Ele é maravilhoso. Deus é tremendo. Eu acho tão interessante na palavra de Deus quando diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Hoje nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus Cristo. Eu, o irmão GNR e a irmã Fátima. Mas eu tenho certeza que esse culto estará chegando ao trono da graça de Deus, aos ouvidos de Deus, porque é um culto espontâneo, é um culto com alegria. E quero também expressar isso para nossos irmãos que estão nos assistindo, nos ouvindo, que também possa ter esse mesmo sentimento de que Deus está ouvindo e respondendo às suas orações e também sendo grato a cada um de nós por prestar esse culto a Ele, tá? Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos cantar mais um hino do cantor cristão,
Hoje nós não temos parte do ministério, só a irmã Janiele, que graças a Deus por isso, né, Janiele? Graças a Deus que você está aqui nos auxiliando. Então nós vamos cantar 322 do cantor cristão também. E depois estarei orando e depois meditando da palavra de Deus. Então uma sequência desse culto hoje a Deus. 322. Cristo valerá. Cristo valerá. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, as dificuldades da vida, o nosso socorro é o Senhor. Nós não temos outro a recorrer, a não ser Jesus Cristo, o autor da vida, e Ele intercede junto ao Pai por nós. Nós cremos dessa maneira. E eu quero, junto com você, cantar. Você pode estar na sua casa e pode também cantar juntamente conosco. Tá? Esse culto é um culto online, mas é um culto que você também está prestando a Deus. Então, pega o teu cantor cristão, abre o seu aplicativo, para juntos podermos prestar esse louvor ao Senhor. Cristo valerá. 322. Oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem mercê, Ele valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Crente inútil eu serei, se me não valer. Nem serviço prestarei sem o seu poder. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Com seu sangue me comprou, não me deixará. Vida eterna me otorgou, sim me valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Amém? Quantas vezes nós temos entristecido o Pai? Quantas vezes nós temos deixado de fazer a obra de Deus por algumas situações? Quantas vezes nós temos negligenciado o amor de Deus a outras pessoas? Mas mesmo assim, o amor dele para conosco jamais se acaba. Continua valendo, continua amando, porque a resposta de tudo isso é isso, porque Deus é amor. Amém? Eu quero orar mais uma vez, e agora orar pela sua vida, pela vida da sua família, para que o Senhor esteja acalentando o seu coração, para que o Senhor esteja resolvendo as situações. Eu não sei quais são os seus problemas, as dificuldades. Uma das situações nós todos estamos enfrentando, que é um pouco desse isolamento, o distanciamento. Por mais que nós utilizamos os meios de comunicações, WhatsApp, telefone, o Messenger, para nos comunicarmos, mas longe, muito longe daquilo que realmente nós somos e queremos continuar sendo, abraçando, amando e junto com os irmãos. Mas que nessa noite nós possamos compreender mais uma vez o tão grande amor de Cristo para conosco. Em meio a tudo isso, Ele continua cuidando de mim, cuidando de você,
cuidando da nossa igreja, cuidando das nossas famílias, cuidando do Brasil e do mundo. O controle do Senhor está em todos os lugares. Nada acontece por acaso. Deus tem um propósito em tudo isso. E esse propósito de Deus, eu tenho certeza que é para melhorias para mim e para você. Quem sabe, quando retornarmos ao nosso templo, nós seremos uma igreja mais avivada pelo poder do Espírito Santo. Uma igreja que ama mais e cobra menos. É isso que eu penso. E quero aqui me colocar diante de Deus para continuar com esmero fazendo a obra do Senhor, seja na convenção Batista de Roraima. Mando um abraço aqui ao nosso presidente, pastor Ricardo Araújo, hoje esteve comigo. Que Deus continue abençoando a vida dele, o ministério dele, a Igreja Batista Nova Canaã. E aqui nós estamos então agora para orar por você, pela sua vida e pela sua família. Feche seus olhos onde você estiver. Coloque a sua fé em ação agora. Amado Deus, soberano Pai, Criador dos céus e da terra, o Deus que tem um controle de todo o universo, de tudo o que existe, todos que habitam na terra. Ó Deus, nós somos gratos porque podemos, ó Deus, entrar no Santo dos Santos, pelo vivo, novo e vivo caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, quando Ele morreu, ó Deus, mas ali houve um rasgar, ó Deus, de um véu, para que nós possamos falar diretamente com o Senhor e suplicar do Senhor aquilo que nós necessitamos e também prestar, Senhor, um culto a Ti. E é isso que nessa noite nós estamos fazendo. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor esteja, ó Deus, em cada vida que nos assiste neste momento, que está orando juntamente comigo. Ó Deus, os problemas, se for de saúde, ó Deus, seja qual for o problema, o Senhor sabe e conhece. Então eu quero colocar diante do Senhor, ó Deus, a solução é o Senhor. Se for a Tua vontade, ó Deus, se for enfermidade, que cure. Se for, ó Deus, distanciamento, ó Deus, dos casais, ó Deus, que traga a união a eles. Se for, ó Deus, um desespero por essa situação que nós estamos vivendo, enfrentando, Senhor, dê calma nesse coração, ó Deus. Coloca a fé dele, ó Deus, em ação. Ó Deus, nós pedimos e suplicamos as ricas bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Sobre a vida do Teu povo. Ó Deus, que tem clamado, ó Deus, tem buscado, ó Deus, o Senhor nesses dias. Ó Deus, faça com que nós possamos viver melhores dias aqui na terra. E nós somos gratos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Eu sou grato, ó Deus, porque até hoje, na nossa igreja, ó Deus, o Senhor tem, ó Deus, cuidado de cada um. Nenhum mal, ó Deus, tem passado o nosso povo. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor continue sendo, ó Deus, esse Deus tão amoroso, que mesmo em meio às nossas fragilidades, às nossas falhas, o Senhor continua derramando bênçãos, continua nos amando. Eu coloco diante do Senhor esse culto, em nome de Jesus. Amém. Eu quero, nessa noite, pensar um pouquinho com os irmãos, baseado na primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 5. A fé que vence o mundo. Diz assim, do versículo 1 do capítulo 5, versículo 1 ao versículo 5 apenas dessa epístola. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Apóstolo João,
quando ele escreve, ou quando ele escreveu essa epístola, ele escreveu para uma comunidade cristã. Ele escreveu ali entre os anos 85 e 100 depois de Cristo. Uma heresia, uma seita herege estava entrando sorrateiramente na vida da igreja. O gnosticismo. E João, então, ele começa a escrever para aqueles irmãos, encorajando os irmãos, motivando os irmãos a permanecerem firmes, a fé inabalável em Cristo. E ele traça algumas coisas para aqueles irmãos. Eu acho interessante quando ele mostra para aqueles irmãos a importância do amor, da justiça e do conhecimento correto. Ele foca esse capítulo 5 nesses três aspectos: a justiça, o amor e o conhecimento correto. A causa de muitos problemas, de muitas, eu posso até dizer, de esvaziamento de igrejas, separação, divisão, tem a ver muito com esses contextos de heresias. Porque eu não acredito que usos e costumes dividem igreja. Não acredito nisso. Eu acredito que a falta de amor uns para com os outros divide igreja. Eu acredito que a heresia, ou seja, algo que não é correto, não é bíblico, divide igreja. A falta da verdadeira adoração, do sentimento de adorar a Deus. Existem locais que deixa de ser uma igreja para ser apenas um ponto de encontro. Isso também divide. Mas o apóstolo, então, ele começa a mostrar para aqueles irmãos e começa a encorajá-los a viver a justiça, o amor e o conhecimento correto da palavra de Deus. Se nós começarmos a entender e voltarmos para as Escrituras, nós vamos entender que hoje também nós estamos passando por esses perigos. Perigos de distorções da palavra de Deus e até mesmo no meio dos cristãos. São lobos em pele de cordeiros que entram sorrateiramente na vida da igreja e vai assolando a igreja. O gnosticismo estava pregando uma heresia em relação a Cristo. Ele estava dizendo que o Espírito estava em Jesus. Então o Espírito ali foi em Jesus e quem morreu não era Jesus, era um homem apenas, não era o Cristo. E nós entendemos claramente que ali estava Deus, Filho, e o homem presente, 100% homem, 100% Deus, sendo crucificado pelos nossos pecados. E o apóstolo Paulo, então, o apóstolo João, ele começa então a instruir aqueles irmãos, os crentes. E esse capítulo 5, ele revela essas partes vitais para o crente. Conhecimento. Sem conhecimento bíblico, nós não vamos para lugar nenhum, irmãos. Então, o primeiro que eu quero destacar para os irmãos, que para que a nossa fé seja uma fé que realmente possa vencer o mundo, essa fé é para aqueles que creem que o Cristo é nascido de Deus. Essa fé é somente para aqueles que creem que o Cristo é nascido de Deus. Versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que crê que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Cristo nasceu de Deus. Nós amamos a Deus e amamos aquilo que o próprio Deus gerou, Jesus Cristo. Capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida,
E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vô-lo anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E aí o João diz, e estas coisas, pois vos escrevemos, para que a vossa alegria seja completa. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim, e assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Uma necessidade de nascer de novo. Uma necessidade de experimentar esse novo nascimento. E João mostra para aqueles irmãos, apresenta aos irmãos esse testemunho de Jesus Cristo. Ele apresenta Jesus Cristo para eles, Jesus Cristo, e diz, ele dá a vida eterna. E ela é de presente. Eu fico imaginando João, o carinho que ele tinha com aqueles irmãos. E ele então, ele começa, nesse amor que ele tinha para com eles, motivando, encorajando eles a crerem em Jesus Cristo, a aceitar somente a doutrina salvífica de Jesus Cristo. E ele diz, olha, aquilo que nós temos visto desde o início, o que temos visto, ouvido, as nossas mãos palparam, nós também anunciamos a vocês. Uma certeza, uma palavra de confiança, uma palavra de esperança e de motivação àqueles irmãos. Em segundo lugar, a fé que vence o mundo é para aqueles também que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. A fé que vence o mundo é para também aqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. O versículo 2 diz assim, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos as suas ou os seus mandamentos. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Se nós olharmos o Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo 25 ao versículo 28, nós vamos compreender o próprio Cristo dizendo o seguinte, ele dizendo que o fardo dele não é pesado, que o jugo dele é suave. Então, guardar os mandamentos implica em obediência. Implica em cada um de nós entendermos que é necessário. E se os irmãos lembrarem um pouquinho, há poucos dias atrás, eu estava ministrando e falando justamente no Evangelho de João, capítulo 15. Deixa eu pegar aqui para não falhar diante dos irmãos, mais uma vez. Evangelho de João, capítulo 15. Dos versículos, principalmente o versículo 12, mas é do 9 ao 12. E diz assim, se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado o mandamento do meu Pai, e no seu amor permaneço. E o versículo 12 diz assim, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quando eu começo a olhar Jesus Cristo, o apóstolo João, falando sobre vida eterna, falando sobre mandamentos, mostrando e motivando os irmãos daquele tempo, eu começo a viver a mesma coisa, irmãos. Aquele que ama a Deus, guarda os seus mandamentos. E o resumo de tudo isso é amar ao próximo. E Jesus diz que o jugo dele é suave, o fardo é leve. E por que muitas vezes nós não conseguimos?
porque nós não pedimos, talvez. Muitas vezes nós deixamos as coisas acontecer, ou fazemos de conta que deixa para depois eu resolver, e esquecemos de liberar perdão, esquecemos de amar as pessoas. Mas aquele que ama a Deus implica, eu quero deixar bem claro isso para os irmãos, implica em amar ao próximo. Se eu digo que amo a Deus e não amo meu irmão, João diz que eu sou mentiroso. Como eu estarei amando aquele que eu não vejo? Não estou vendo? E aquele que eu estou vendo, eu não amo? É uma contradição. Não dá para entender. Então a palavra nessa noite é para que nós possamos alicerçar a nossa fé no Cristo. Alicerçar a nossa fé, a nossa esperança em Cristo. Quando eu amo, é um reflexo que eu amo a Deus. Eu tenho que amar meu irmão. E eu tenho que amar meu irmão nos tempos ruins, não é somente nos tempos bons. Porque é fácil amar quando está tudo bem. Mas nós sabemos que nós somos seres humanos. E nós somos cheios de defeitos, cheios de falhas. Quantas falhas eu tenho? Quantos erros nós cometemos? Mas a palavra nessa noite, para mim e para você, é que nós precisamos aprender a praticar o mandamento de Deus. E o mandamento é esse: amar o nosso próximo. Colocar isso em prática. Em terceiro, para que nós possamos ter essa fé que vence o mundo, também é para aqueles que colocam Cristo, coloca em Cristo as suas situações adversas. Versículo 3. Porque este é o amor de Deus, em que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, como eu já disse, os irmãos. O seu mandamento resume em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E Jesus disse que ele passou por tantas aflições, tantas angústias, mas disse que ele venceu o mundo. E se nós temos essa fé em Cristo, nós também venceremos. Talvez o nosso período agora é um período de estarmos temerosos por esse problema de saúde, que é mundial, né? Covid-19. Mas até onde está alicerçada a minha fé nesse amor de Deus? Né? Até onde ela está alicerçada? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. São palavras de Jesus. Ele disse: se você está cansado, se você está com problema, se está fadigado, se você não suporta mais, ele disse: vinde a mim. Em outras palavras, coloque esse fardo, coloque esse peso, essa angústia, as suas frustrações, coloca isso na mão ou na cruz de Cristo, que ele vai te ajudar a carregar. Ele vai trocar o fardo pesado por um fardo leve, um jugo desigual por um jugo justo, suave, que você vai conseguir caminhar com ele. Por último, a fé que vence o mundo é para aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus. A fé que vence o mundo é para aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus. Versículo 4 e versículo 5. Porque todo que é nascido de Deus, aí vem, vence o mundo. Se eu e você, nós somos nascidos de Deus, nós fazemos parte da família de Deus, nós somos filhos amados do Senhor, nós vamos vencer o mundo. Nós estamos inseridos nele, nós vivemos nele, nós trabalhamos, nós construímos família, nós construímos casas, patrimônios, mas nós não somos desse mundo. E segue assim o versículo: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo,
E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória? A nossa fé. A minha vida aqui, ela é passageira. Eu não sei quantos anos de vida ou dias de vida eu ainda terei. Eu não sei quanto tempo eu estarei no convívio com os irmãos. Mas uma fé, uma certeza eu tenho de que a minha morada, a minha casa, ela não é aqui. Aqui eu tenho um lugar para passar os meus dias aqui na terra. Mas a minha morada, ela é eterna. A minha vida está nas mãos do Senhor. Você pode fazer a mesma coisa, dizer a mesma coisa como estou dizendo? Você tem segurança de salvação? Porque está atrelado a essa palavra, segurança de salvação. Conclusão. Quero concluir dizendo para os irmãos que todos os que professam a sua fé em Cristo, todos que professam a sua fé em Cristo, ou seja, todos aqueles que têm a sua fé alicerçada em Cristo, que têm convicção de que Jesus Cristo, Ele te deu a vida eterna e que você vai morar no céu, tem essa convicção, essa certeza. Eu posso dizer uma coisa: tenha confiança, tenha certeza que você é nascido de Deus e que você vence o mundo. E o que vence o mundo? A nossa fé em Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Então tá aqui o nosso irmão Geniel, tem, ó. Vamos lá, vamos cantar então. Depois estarei orando mais uma vez. Nossos irmãos aí, Deus abençoe. Cada um dos irmãos está um pouco distante, não consigo ver os nomes, né? Mas Deus sabe quem está assistindo, quem está cultuando a Deus juntamente conosco. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo, espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Pois eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem forças do presente, nem porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amado Deus, soberano Pai, Criador dos céus e da terra, o Deus que enviou o seu único Filho, o Verbo, que se fez carne e habitou entre nós, o Logos, a palavra, e que viveu, ó Deus, e passou por tantas injúrias, tantas difamações, ó Deus, tantas angústias. Mas em todo o tempo ele simplesmente liberava amor e perdão e salvação. Liberava amor, liberava perdão e liberava salvação. Em todo o tempo ele apontava os erros de todos aqueles, ó Deus, hipócritas, fariseus, e liberava salvação a todos aqueles que queriam e estavam desejosos, publicanos, meretrizes, homens
vis e pecadores, porque Ele amava as pessoas e continua amando pessoas. E hoje, ó Deus, quando terminamos de ler esse texto e meditar um pouquinho nas palavras do apóstolo João, quando a igreja, aqueles irmãos estavam passando por dificuldades pela doutrina herética, de heresia, ó Deus, gnóstica, e João, então, a palavra de motivação àqueles irmãos, de encorajamento àqueles irmãos a permanecerem firmes na doutrina dos apóstolos. Ó Deus, que nós também possamos, ó Deus, alicerçar a nossa fé no Cristo. Ter a certeza e a convicção da nossa salvação. E que isso, ó Deus, possa ser um reflexo na comunidade, ó Deus, expressando e levando amor àqueles que necessitam. Eu quero colocar diante do Senhor a vida da nossa igreja, Igreja Batista no Asa Branca. De todos os nossos irmãos, ó Deus, que fazem parte daquela instituição. Dos que congregam. Daqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, já se preparando também para fazer parte juntamente conosco, ó Deus, daquele ministério. Que as tuas bênçãos sejam derramadas na vida de cada um deles. Também, ó Deus, eu peço que essas bênçãos sejam estendidas, ó Deus, a todos aqueles que estão, ó Deus, nos ouvindo nessa noite. No nosso estado, fora do nosso estado, em qualquer lugar, ó Deus, onde estejam teus filhos. Eu coloco diante do Senhor os nossos queixumes, as nossas dificuldades. Que o Senhor conhece cada uma. Não há necessidade de ficar enumerando, ó Deus, porque o Senhor está com seus olhos contemplando tudo e todos. O Senhor sabe o que nós necessitamos. O Senhor sabe o que meus irmãos necessitam. Ó Deus, mas motive os nossos irmãos, através do poder do Espírito Santo do Senhor, a continuarem firmes, com uma fé vitoriosa. Essa fé que vence o mundo, a fé daquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim, eu quero colocar diante do Senhor esse culto, em agradecimento pela vida e pelo cuidado que o Senhor tem para conosco. Em nome de Jesus. Amém. E que Deus nos abençoe. Até domingo, se Deus quiser, às 19h20.